Boa tarde, meus queridos e queridas. Feliz Dia dos Psicólogos, das psicólogas, né? E daqueles que estão se formando. Logo, logo vocês estarão chegando lá. Eu já gravei o vídeo de planejamento estratégico de RH e agora vou trazer para vocês também um vídeo para a nossa aula de laboratório, falando um pouco mais sobre as crises no âmbito das organizações. Então, nosso tema de hoje vai ser mais voltado para as características e origens de crise, aprofundando, na verdade, um pouco aquilo que nós já vimos semana passada. Então, vejam bem, de onde surgem as crises? Muitas vezes as pessoas que já estão mais experientes, gerentes e gestores, líderes, né, executivos que já estão mais experientes, eles têm mais facilidade de reconhecer, de perceber ameaças, ocorrências que podem ameaçar o negócio. Só que muitas vezes eles minimizam essas ocorrências, ou por desinformação, ou porque eles são arrogantes, ou porque eles possuem falta de controle. Um exemplo disso seria, né, Brumadinho, em que já houveram relatórios que indicarem a insegurança, né, da barragem que rompeu, e que foram ignorados, né? Vamos cuidar disso depois. Então, as crises, na sua maioria, eles são provocados pelo homem por uma ação imprópria, como algum comportamento antiético, como uma corrupção, uma lavagem de dinheiro dentro da própria empresa. Erros humanos, erros são comuns, mas a questão é como que nós lidamos com esses erros. A inação, a falta de ação quando nós precisaríamos de ação e o desleixo das pessoas, dos empregados e dos executivos. Deixa para lá, vai dar em nada. E aí, quando menos se espera, vai dar em algo sim. Né? Um outro exemplo é isso que vocês estão vendo aqui nesse slide, é o caso de Fukushima, né, da usina nuclear. Estou trazendo ela para explicar um pouco mais sobre as características de crise, da crise organizacional. Muitas vezes nós temos um elemento surpreso, né, de surpresa, nossa, como que isso aconteceu? Mas não é tanto uma surpresa assim, né? Porque ela vem se desenvolvendo ao longo de um tempo. E, na verdade, nos surpreende porque nós ignoramos ao longo desse tempo, né, os elementos que contam como sinais de alerta, que nós vamos falar daqui a pouco. Tem também um problema que as organizações muitas vezes não estão preparadas para falar ou para lidar com a mídia, que é o processo da comunicação, né, no momento da ocorrência de uma crise. Muitas vezes faltam informações, também na questão de como que os impactos vão se propagar, como que eles vão ser divulgados, como que as pessoas vão ser informadas sobre essas ocorrências. E, claro, né, a mídia como um órgão, vamos dizer assim, um porta-fala, né, da população, da sociedade, eles têm muita curiosidade de entender o que aconteceu e muitas vezes as organizações não estão preparadas para isso. Mobiliza-se muitas vezes também na opinião pública e dos governantes a respeito, né, de alguma ocorrência. Né? Aqui, no caso de Fukushima, do governo japonês, né, que começou a questionar sobre as medidas de segurança dentro da empresa. Mas em caso de Brumadinho, né, às vezes também na falta de manifestação de governantes a respeito de como que nós deveríamos lidar ou multar, né, uma tal empresa que não se preparou ou que não cuidou o suficiente, né, de elementos de risco. Muitas vezes há uma perda de controle sobre as iniciativas de resolver, né, essa crise
E nós não podemos esquecer que a crise, na verdade, ela percorre por várias fases. E isso, e justamente nessa questão de ocorrer em várias fases, os sinais de alerta são muito importantes. Tem um dado do Instituto de Gestão de Crise, que é um instituto americano, né, que fala que 80% das crises em organizações, na verdade, são gerados por erros ou de gestão ou de envolvimento com empregados, né, que não forem, em que nós não fomos preparados ou vigilantes suficientes para atender, né, esses erros. E, além disso, ou juntamente a isso, os problemas de comunicação e a falta de transparência que então agrava a crise. Falando sobre as fases de crise, nós vamos ter sinais que vão preceder um acontecimento negativo, né? Nós vamos conseguir identificar alguns elementos que possam gerar desconfiança, por exemplo, um empregado que acabou de chegar na organização, uma organização que trabalha com venda, e o desempenho dele está muito em cima daquilo que as outras pessoas naquela organização fazem. Será que ele está atendendo realmente a todas as convenções éticas que foram impostas, né? Isso é o caso de um empregado, mas nós podemos da mesma forma nos perguntar por que dentro de uma equipe são vendidos, né? Mais produtos ou mais serviços. O que o gestor fez, né? Se isso é muito diferente daquilo que é esperado, né? Ou daquilo que nós vemos em outras equipes. E aí a questão, né, é justamente no segundo ponto, né? Como que nós vamos responder a essa crise? Nós vamos deixar para lá? Nós vamos tratar com desleixo? Nós vamos confrontar aquele momento, vamos tentar resolver, né? E como que depois desse momento de decisão, como também nós vamos nos recuperar depois da crise? Teve um caso nos Estados Unidos de um remédio que chama Tylenol, né, que se usa para gripe, e parece que houve algum elemento dentro algum elemento químico que fez mal às pessoas que estavam consumindo esse remédio. Inclusive, ocorreram uns 7, 8 mortes, né, depois que ele tinha sido lançado no mercado. E aí o que a empresa fez? Ela recolheu aquele remédio, ela orientou os seus clientes de que não deveriam consumir esse remédio e que esse problema seria resolvido. Ela agiu com transparência e logo depois eles ainda utilizaram várias estratégias de marketing para, né, para esclarecer o que tinha acontecido, e eles ainda, as pessoas que tinham comprado esse remédio que tinha essa fórmula química que estava gerando até mal-estar ou morte, né? Eles deram um desconto na compra do remédio, que daí já foi corrigido essa questão química. Como que as crises têm origem? E aí tem uma discussão um pouco sobre a diferença da inevitabilidade ou imprevisibilidade de crises, né? Muitas vezes a crise acontece e a razão, o fator, pode ser que ele não seja evitável, porque poderia ser até um fator externo, né? Uma mudança econômica, crise econômica como a que estamos vivendo. Mas o elemento da imprevisibilidade, será que a gente não consegue de alguma forma atuar sobre, né, esse momento e nos planejar? Aí que
os pesquisadores, estudiosos, os gestores vão se confrontar a respeito disso, né? Então, inevitabilidade não significa imprevisibilidade. E eles têm, então, né? Nós temos vários tipos de crise, vários impactos. Pode dar um dano à reputação, à marca, ao produto. As pessoas não querem comprar mais o produto ou nada mais daquela marca, né? Olha só, né, quantas pessoas depois que o dono lá do Madeiro, né, falou que não era tão importante, né, 5 mil pessoas morrerem se o negócio dele estava funcionando. Quantas pessoas não começaram a questionar se eles iam continuar comprando aquele hambúrguer, comprando a frequentar aquele restaurante, né? E não só o Madeiro só é um exemplo, né? A percepção da má gestão e do comportamento inadequado, e não só dentro de uma organização, mas também fora dela, e os problemas que podem ser causados por grupos de interesses. Grupo de interesse pode ser muito bem um cliente e também pode ser um acionista, né? Pode ser um fornecedor de alguma organização, de algum produto, de alguma matéria-prima. Mas então, aqui que nós devemos, ou aqui que as organizações devem ser atentos quando se trata de crises no âmbito organizacional. Olha só esse menino que bonitinho, né? Com aquele sinal de atenção. Os sinais de alerta. Quem que vai ser atento ou responsável para isso? São as pessoas que estão na auditoria de uma organização. É uma equipe que é designado, que tem a responsabilidade de verificar várias questões, vários fatores que são ligados a um risco de negócio. Então, desastres naturais. Bom, a auditoria em Brumadinho era feito acho que pela Tufisud, né, que eles fizeram no relatório, e a equipe de auditoria ignorou, né? Então, isso já foi um sinal de alerta para o desastre natural que iria vir depois. As falhas no sistema da tecnologia, né? Que se a gente trabalha muito com automação e a nossa máquina não roda, a gente não vai conseguir produzir. Ameaças e greves, ciberataques, né, hackers dentro do sistema de segurança, invasão dentro de prédios, possibilidade de desabastecimento de algum produto que nós precisamos dentro da nossa organização e alterações de mercado que são relacionados àquela organização, né? Então, só para dando aqui um exemplo de desabastecimento, vamos supor que tem um problema na produção aí de algum um material no âmbito metalúrgico. Mas o âmbito metalúrgico ele vai fornecer elementos, né, para nós conseguirmos fazer os carros. Então, se já lá tem um problema porque nós não conseguimos, né, importar algum elemento que nós precisamos para trabalhar esse metal, né, então a gente não tem, né, suficientemente matéria-prima para produzir o carro, por exemplo, né? Alterações no mercado. Olha, agora as pessoas não vão utilizar mais tanto o ônibus, o carro para se locomover nesse momento por causa da pandemia, mas talvez, né, mais para frente nós vamos ter mais pessoas que trabalham em casa. Então, quem que vai comprar o carro? Quem que vai ser usuário de transporte público, né? Essas são coisas que precisamos ter em visão, né, visão estratégica ao longo prazo, para que nós não entramos em uma crise que nos pega aí de surpresa, mas na verdade nós poderíamos ter analisado esses sinais antes.
É isso para hoje. Um beijo para vocês, uma boa semana. Lembrando, semana que vem nós vamos ter no primeiro horário de aula, 7h30 até 8h30, o momento de dúvidas. 8h30 vai vir a Viviane. E aí, depois disso, nós vamos falar ainda um pouco sobre o laboratório, tá? Então, uma boa semana, fiquem bem e se cuidem.